Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Se finge de morto. Ah, isso foi perturbador? É, um pouquinho. Meu nome é Sara Fernanda, hoje estou aqui na Rovani Modas. A Rovani tem 45 anos de mercado e 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse look que eu estou vestindo, tem moda masculina e acessórios também. Venha conhecer uma de nossas unidades. Olá, bom dia para você que está ligado e para você que está conectado aqui na TV Todo Dia. Os destaques da primeira edição desta segundona. O workshop mostra trabalho com abelhas em Nova Odessa. No esporte, o futebol e a Olimpíada movimentaram o final de semana. Hoje é segunda-feira e o quadro Seu Emprego vai trazer dicas importantes para você. Estamos apenas chegando com a primeira edição do Jornal Todo Dia. Mais uma vez, bom dia para você que está ligado e você que está conectado aqui na TV Todo Dia. Quando eu falo conectado, pelo tododia.com.br, em qualquer lugar do planeta, você nos acompanha ligado e conectado na TV Todo Dia. Ligado através do canal 14 da TV aberta para toda a região, que inclui aqui Santa Bárbara, Americana, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Paulínia, Montemor. E também pelo canal 8 da Claro TV, numa região mais abrangente. Chegamos a Piracicaba, na região de Piracicaba, também Limeira, Araras, Mojimirim, Mogi Guaçu. Todas essas cidades também recebem o nosso sinal. Ainda pelo canal 14 da TV aberta, uma boa parte ali da região de Engenheiro Coelho, Arthur Nogueira e Cosmópolis também sintonizam a TV Todo Dia. A todos que estão ligados, a todos que estão conectados, uma excelente semana. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Seja bem-vindo aqui na nossa programação e vamos ficar bem informado sobre tudo que aconteceu no final de semana e o que vem pela frente. E a gente começa falando a respeito de uma exposição especial, gente. É um evento onde a natureza falou mais alto e as abelhas como foco principal. Foi assim o workshop realizado no Jardim Botânico, na cidade de Nova Odessa, no último sábado. Quem esteve lá foi o repórter Felipe Gomes. Você já ouviu falar sobre arquitetura para abelhas? Neste sábado, dia 3, o Jardim Botânico Plantarum de Nova Odessa promoveu a exposição chamada Geoprópolis, realizada pelo artista João Machado, onde o mesmo deu um workshop sobre o assunto na ocasião. A iniciativa é parte do trabalho que João Machado vem desenvolvendo desde 2015, abordando temas como colonialismo, desmatamento, território e o crescimento acelerado das cidades, que oprime plantas, animais e humanos. Geoprópolis surgiu de sua pesquisa sobre abelhas autóctones brasileiras, conhecidas também como abelhas indígenas. Essas espécies se destacam por não possuírem ferrão e serem essenciais para a polinização da flora brasileira. Eu tenho uma pesquisa artística de 10 anos em torno das abelhas nativas do Brasil. E para minha vinda aqui para o Instituto Plantarum, eu preparei umas esculturas que são possíveis casas para abelhas nativas. E no meu trabalho, no meu ateliê, eu já tenho algumas esculturas que são abrigos para essas abelhas. E a gente acabou de fazer agora um workshop falando sobre a história da criação de abelhas e da arquitetura para abelhas na história
da humanidade. Então a gente falou um pouco do Egito, a gente falou um pouco de maneiras de criar na África e os povos indígenas do Brasil, como criam suas abelhas. Então é um universo muito, muito fascinante e um privilégio estar aqui no Instituto Plantaro. As abelhas estavam aqui muito antes da nossa chegada na Terra. O trabalho que elas fazem de polinização é fundamental para a nossa existência. Sem as abelhas não haveria vida no planeta. E no Brasil a gente tem ainda uma riqueza de biodiversidade, de espécies, chegando a quase 300 tipos de abelhas, que são as abelhas nativas, que poucas pessoas conhecem. Então acho que é muito importante conscientizar as pessoas para conhecer essas abelhas e preservar essa nossa grande riqueza de biodiversidade. Entender como que as nossas construções urbanas podem abrigar outros seres que não só humanos. É muito egoísmo da nossa parte construir um prédio cuja uma parede é um paredão que não abriga vida nenhuma. A gente aprendeu a achar normal esse isolamento e isso não tem futuro. A Relações Públicas do Jardim Botânico Plantaro de Nova Odessa, Vanessa Brocchini, conversou com a equipe da TV Todo Dia sobre a importância de promover eventos como esse que integram a comunidade com o Jardim Botânico, além de promover a conscientização da população sobre temas que envolvem o meio ambiente. No Jardim Botânico Plantaro a gente sempre incentiva, né? Faz parte do nosso trabalho a pesquisa, conservação e a educação sobre a flora brasileira. E quando a gente fala de flora botânica, inclui uma série de outras coisas, né? Então, a simbiose entre a natureza com os animais, os insetos, etc. E a gente tem um trabalho de conservação de abelhas nativas brasileiras, sem ferrão aqui no jardim, e isso faz parte desse trabalho, né? Então, a gente trouxe o João Machado, que é um escultor, um artista, que trabalha com abelhas e que fomenta também esse tipo de arquitetura para abelhas nos centros urbanos, porque as abelhas estão perdendo espaço por conta das construções. Então a gente tem que fornecer abrigo para elas poderem se proliferar, porque sem abelha a gente tem uma perda significativa na produção de plantas e de cultura alimentícia também. A gente sempre tenta trazer, né, diferentes tipos de conhecimento para as pessoas aqui no jardim, então esse trabalho também faz parte disso. É importante as pessoas conhecerem essa relação do homem com a natureza, para a gente ter uma qualidade de vida melhor nas cidades. Senão a gente vai morar só no concreto e isso é ruim, né? Então, hoje em dia existem até pessoas sofrendo da síndrome da falta de natureza. Isso já é uma síndrome identificada e reconhecida pela comunidade científica médica. Então, a gente tem que trazer a natureza para perto da gente. Então, com esses eventos, a gente tenta mostrar para as pessoas que sim, é possível você morar na cidade e ainda assim ter esse contato com a natureza e estimular, ajudar a natureza a não se perder, a não morrer, né? Então, isso é muito importante. Os participantes puderam explorar a relação histórica entre os humanos e as abelhas e participar na construção prática de casas de barro para abelhas nativas, além de aprender na prática sobre técnicas de criação de esculturas vivas que servem de abrigo para esses polinizadores essenciais ao meio ambiente. Na exposição, as obras de João Machado são exibidas ao ar livre, onde uma das peças é uma escultura viva habitada por abelhas. O processo de criação dessas esculturas é complexo e sustentável. Tudo começa com desenhos feitos a partir do própolis que o artista coleta de seus enxames. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. A importância das abelhas para a vida humana é muito grande, gente. É muito grande. A importância dela na reprodução das plantas, né? Em toda essa parte da natureza é muito importante. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem abelha, precisa acabar com aquela abelha lá em casa. Toma cuidado, ela pode estar fazendo bem para você e você não percebeu ainda. 7h10, gente. Ainda na parte de natureza, não é? Vai acontecer neste mês de agosto, aqui em Americana, a 52ª Exposição Nacional de Orquídeas. O evento será realizado na FIDAM. E o repórter Felipe Gomes também traz os detalhes.
A 52ª Exposição Nacional de Orquídeas e a segunda Feira Agro-Urbana serão realizadas pela Prefeitura de Americana por meio da Secretaria de Meio Ambiente e outros parceiros, do dia 16 a 18 de agosto, na FIDAM, Feira Industrial de Americana. Durante o evento, no dia 16, acontecerá o primeiro encontro paulista sobre agricultura urbana, com palestras e debates. A Exposição Nacional de Orquídeas, em colaboração com o Círculo Americanense de Orquidófilos e a Sicredi, contará com 25 associações de 6 estados do Brasil, totalizando 40 expositores na área de vendas e aproximadamente 1.200 plantas expostas. A Feira Agro-Urbana contará com 13 expositores com suporte da CAT, Coordenadoria de Assistência Técnica Integral da Casa da Agricultura de Americana. O evento acontecerá das 8 horas da manhã às 8 horas da noite, nos dias 16 e 17, e das 8 horas às 4 horas da tarde, no dia 18. Os visitantes poderão desfrutar de uma praça de alimentação, venda de flores, hortaliças, insumos e estruturas para estufas, além de outras atrações. A entrada e o estacionamento são gratuitos, sendo a FIDAM localizada na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 200. No dia 16, das 9h30 da manhã às 5 horas da tarde, as palestras do primeiro encontro paulista sobre agricultura urbana serão realizadas em parceria com a Secretaria de Agricultura de Abastecimento do Estado de São Paulo. Os interessados podem participar do encontro sem necessidade de inscrição prévia. Às 10h30 da manhã, acontecerá o painel Gestão da Unidade Produtiva, com as palestras Políticas Públicas Voltadas à Agricultura Urbana, realizada pela Secretaria de Meio Ambiente de Americana, com Unidade da Educação Ambiental, Planejamento, Projetos e Agricultura, e a palestra Regularização de Empreendimentos Urbanos, realizada pela JBL Consult, de Piracicaba. À 1h30 da tarde acontecerá o painel Inovação e Tecnologia, com as palestras Cultivo Indoor e suas possibilidades para a agricultura urbana, realizada pelo Luiz Felipe Villani, e Produção de Microverdes, com Leonardo de Arguiar Correia. Às 3 horas da tarde acontecerá o painel Enfrentamento às Mudanças Climáticas, com as palestras Influência das Mudanças Climáticas na Temperatura e Precipitação em Americana, com Angélica Prela Santana, e o Papel do Verde no Urbano, com Toniane Arantes. Às 4h30 da tarde acontecerá o painel Produção Agrícola, com as palestras Sistema de Plantio Direto de Hortaliças, com Silvio Carlos Pereira, e Inovação e Tendência para o Mercado de Flores, com Henrique Lopes. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. E é muito bacana essa feira, essa exposição de orquídeas, gente. É muito legal, hein, gente? Acontece nesse mês de agosto, portanto, na FIDAM. E foi sancionado pelo presidente da República a lei que reforma o novo ensino médio. Mas essa aprovação vetou os trechos que tratavam de mudanças na prova do Enem. A informação também é do repórter Felipe Gomes. Foi sancionado pelo presidente Lula a lei que reforma o novo ensino médio, mas vetou os trechos que tratavam de mudanças na prova do Enem. A lei número 14.945 de 2024 foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. O texto, primeiramente aprovado no Congresso Nacional, previa que, a partir de 2027, fossem cobrados no Enem os conteúdos dos itinerários formativos, a parte flexível do currículo à escolha do estudante, além do currículo da formação geral básica, que já são tradicionalmente cobrados. A ideia foi aprovada durante a tramitação na Câmara dos Deputados, mas retirada do Senado. Entretanto, acabou sendo reinserida no texto final pelo relator deputado Mendonça Filho. O governo argumentou ao vetar o trecho que a cobrança do conteúdo flexível poderia comprometer a equivalência das provas e afetar as condições da isonomia na participação dos processos seletivos e aprofundar as desigualdades do acesso ao ensino superior. O veto voltará para análise dos parlamentares, que poderão mantê-lo ou derrubá-lo. Integrantes do INEP já haviam criticado a proposta publicamente. Com a nova mudança, a carga horária de formação geral básica nos 3 anos de ensino médio voltará a ser de 2,4 mil horas. Mais 600 horas obrigatórias deverão ser preenchidas com disciplinas dos itinerários formativos, quando as disciplinas opcionais é a escolha do estudante. Sendo assim, a carga horária total será então de 3 mil horas, divididas em 1.000 horas para cada ano, divididas em 200 dias letivos de 5 horas cada. A nova reforma aumentou para 2,1 mil horas a formação geral básica também no ensino técnico. As outras 900 horas serão dedicadas ao ensino profissionalizante, totalizando assim as 3 mil horas de carga total. As demais profissões que exijam um tempo maior de estudo poderão ser utilizadas 300 horas para o aprofundamento de disciplinas que tenham relação com o curso técnico. Por exemplo, mais física para alunos de eletrotécnica. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. São 7 horas mais 15 minutinhos, nesta manhã de segunda-feira, é mais uma semana que estamos começando e normalmente quem está procurando por novas oportunidades, por uma nova porta de trabalho, né, como a gente fala na gíria, a segunda-feira é importante para começar a semana em busca desse novo trabalho, não é?
Depois do intervalo, a gente vai trazer o quadro Seu Emprego. Vamos falar hoje, daqui a pouquinho, sobre detalhes do que você gosta mais. De trabalhar home office, você gosta do modo presencial ou de um pouquinho de cada, o híbrido. A gente fala sobre isso depois do intervalo. Fique aí. Na compra de 4 caixas de lentes de contato descartáveis incolor das marcas Bausch & Lomb, Coopervision e Solótica, você paga apenas 3. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compre em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. São Vicente é mais presente, então vem com a gente economizar. O São Vicente é mais presente, agora é hora de aproveitar. Promoção O São Vicente é mais presente. Cadastre-se no SV Fácil. Compre a partir de R$100 em marcas participantes e concorra a mais de 2.000 vales compras instantâneos de até R$500. Participe! O São Vicente é da gente. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar, e além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Estou aqui na Rovani Modas. A Rovani tem 45 anos de mercado e 2 unidades aqui na cidade de Americana. Além de moda feminina, como esse look que eu estou vestindo, tem moda masculina e acessórios também. Venha conhecer uma de nossas unidades. Muito bem, já estamos de volta deste dia 5 de agosto, 7 horas e 19 minutinhos, para você que está acompanhando em qualquer parte da nossa região, em qualquer cidade aqui da nossa região e quiser mandar um WhatsApp para nós, fique à vontade, tá? O nosso WhatsApp é o 34712700. 34712700. Você já coloca aí na sua agenda do seu smartphone aí, o nosso número, né? O 34712700, coloca lá TV Todo Dia, para você mandar a sua mensagem, para você mandar a sua sugestão, para você mandar a sua reclamação, para você mandar a sua opinião ou simplesmente para mandar um bom dia para nós. 34712700 é o nosso WhatsApp. Olha, gente, hoje é dia de falarmos sobre seu emprego, como você prefere trabalhar, hein? Presencial, home office ou um pouquinho de cada, como é chamado o híbrido. Depois da pandemia, muita coisa mudou, gente. E no quadro de hoje, a repórter Vitória Silva, ela vai trazer detalhes de como você quer trabalhar aqui no quadro Seu Emprego. Parabéns, o cenário das dinâmicas de trabalho tem mudado nos últimos anos. Tem 8, é isso? Principalmente em razão 6. da pandemia de Covid-19. De lá para cá, diversas empresas adequaram o modelo de atuação dos funcionários e as modalidades home office e híbrida passaram a ser alternativas ao trabalho presencial.
De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no início deste ano, pouco mais de 15 milhões de pessoas ocupadas trabalhavam de casa no final de 2022, correspondentes a 15,6% dos ocupados. Conversamos com o professor de Recursos Humanos, Kleber Moreira, que explicou a diferença entre os modelos de trabalho, como é a rotina de quem trabalha em home office ou no modelo híbrido, e falou um pouco sobre as formas de atuação dos empregados, para quem tem dúvidas sobre modalidades ou pretende migrar de uma para a outra. Bom, o trabalho presencial é aquele que deve ser feito nas dependências da organização, dentro da empresa. Já o trabalho remoto é aquele que pode ser feito de qualquer outro lugar, fora das dependências da empresa, inclusive em casa, que aí é o home office, E o trabalho híbrido é aquele que é feito dentro ali da semana ou do mês, alguns dias na empresa e alguns dias fora da sua localização. Entender as vantagens e desafio do presencial, híbrido ou remoto é fundamental para escolher qual o melhor modelo de trabalho, tanto para a empresa quanto para o funcionário. Os 3 modelos de trabalho têm as suas vantagens e desvantagens. Assim, a escolha irá depender do contexto individual de cada negócio. As vantagens, elas estão relacionadas à qualidade de vida para o funcionário, a questão de produtividade, a maior produtividade que esses funcionários podem, de fato, desempenhar e oferecer para a empresa. Para a empresa, redução de custos, redução de absenteísmo, de turnover, que são as taxas de rotatividade de empregados, e qualidade de vida mesmo para os funcionários. Essas são as maiores vantagens e desvantagens que a empresa e os funcionários têm. São ganhos dos dois lados, Como escolher o melhor modelo para a empresa? A empresa precisa analisar alguns fatores importantes. Então, quais são as metas que essa empresa tem a nível estratégico? Qual é o tipo de cultura organizacional que essa empresa quer implementar dentro do seu âmbito de negócio? Precisa analisar também quais são as expectativas, e as necessidades que os funcionários têm. Então, com base nesse levantamento, ela consegue decidir ou definir qual é o modelo ideal para ela. Não existe um modelo ideal para cada empresa. O que existe é um modelo de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua particularidade. O trabalho remoto representa uma grande modernização em relação à jornada, e mesmo que muitas pessoas o vejam como um cenário perfeito, no que diz a respeito à rotina, esse formato também apresenta alguns desafios em sua implementação. Para a empresa, a falta de comunicação, Nada como você ter os funcionários ali próximos de você, como empregador, e aí você consegue monitorar os resultados de forma mais instantânea, de forma mais realista e de forma imediata, E para o empregado, esse desafio está mais relacionado mesmo à questão da sociabilidade, a falta de interação com as pessoas. Quem pode trabalhar remotamente? Todo trabalho que pode ser feito fora das dependências da empresa pode ser feito remotamente. Então, existem alguns segmentos, por exemplo, os industriários, os de manufatura, que é impossível você trabalhar de forma remota. Então, você precisa ter presencialmente 100%. Agora, todo o trabalho que pode ser feito fora das localizações ali, da localidade da empresa, poderia ser feito remoto. Para a empresa manter a conexão com os funcionários no trabalho remoto, apesar de ter os funcionários longe da sua localização, elas precisam de estratégia de proximidade. Então, montar reuniões, mesmo que sejam online, montar pequenas reuniões, criar políticas de feedback, políticas eficazes de feedback, criar, de repente, um tutor dentro da sua própria equipe para criar essa proximidade e não deixar os funcionários totalmente isolados. Então, são pequenas estratégias que as empresas possuem que elas podem, ainda assim, estar perto, mesmo estando longe. Quais habilidades são necessárias para trabalhar remotamente? Algumas habilidades, competências são importantes para esse funcionário. Capacidade de resolver problemas, organização, autodisciplina. Tem que ser uma pessoa autodisciplinada para poder trabalhar de forma remota. Comunicação clara. Então, são 4 competências extremamente importantes que esse colaborador precisa ter. Alguns aspectos do home office precisam ser considerados quando o assunto é a síndrome de burnout. Apesar de ainda não existirem estudos o suficiente que relacionem o trabalho remoto ao desenvolvimento da síndrome de burnout, alguns aspectos do home office precisam ser considerados, a não ser diferenciação do ambiente doméstico, a falta de convívio e de relacionamento interpessoal e a hiperconectividade.
tem que ter início, meio e fim. Ou seja, para você não entrar numa onda exagerada de estresse, né, e acabar realmente trazendo aí uma canseira mental desnecessária, né, é importante você entender e separar isso. Estou em casa, mas estou em horário de trabalho. Sair do meu horário de trabalho, agora é hora de lazer, de família, é hora de sair um pouco da máquina, né, do computador. Então, isso tudo te ajuda, mentalmente falando, né, te dá sinais mentais para não entrar num exagero e chegar num burnout. As principais áreas que oferecem trabalho remoto atualmente. As principais áreas estão atreladas à tecnologia da informação, né, e telecomunicação. Então, cargos mais de desenvolvimento, esses funcionam muito bem remoto. Seguidos aí da área comercial e área de vendas. Essas são as áreas mais top aí em relação ao trabalho remoto e o híbrido, né? Para você decidir a melhor forma que gostaria de trabalhar, o importante é se autoanalisar, fazer o questionamento: será que eu consigo trabalhar remoto ou para mim é importante sair de casa e ir para o meu local de trabalho? Vitória Silva para a TV Todo Dia. E o que você prefere? Você prefere o home office, prefere o híbrido ou presencial? O que você prefere? Toda segunda-feira tem o quadro Seu Emprego para você aqui no nosso programa, na primeira edição do Jornal Todo Dia, para você começar com dicas importantes já para o seu trabalho, para a sua busca por uma nova porta de emprego, um novo trabalho. Tá certo? Estamos combinados? São 7 horas mais 27 minutinhos, gente. Olha, durante toda a tarde de sexta-feira, o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado de São Paulo realizou a vistoria técnica para aferir as condições em que se encontrava o viaduto sobre a rodovia Luiz de Queiroz, em Santa Bárbara do Oeste, para decidirem se o viaduto seria liberado ou não. O repórter Felipe Gomes esteve acompanhando a vistoria durante toda a tarde de sexta-feira e nos traz os detalhes. O DER realizou na tarde desta sexta-feira, dia 2, a vistoria técnica para averiguar se o viaduto que passa sobre a SP-304 está apto à reabertura. Para que a vistoria pudesse ser realizada, a faixa no sentido oeste foi bloqueada. Os motoristas utilizaram como rota alternativa os acessos pelo retorno na altura do quilômetro 138 a 140. Uma limpeza no viaduto foi realizada. A instalação de equipamentos de leitura para aferição das deformações do viaduto também foi instalada. As obras foram concluídas no último dia 23, mas o trecho permaneceu interditado para a cura do concreto. Nas obras, realizadas em caráter emergencial, foi realizada a recuperação da viga de concreto e foram investidos um total de R$ 170 mil. Então, essa obra ela vem sofrendo impactos recorrentes e nós achamos por bem, né, fazer um teste de avaliação estrutural dela. Então a gente vai pegar todos esses caminhões aqui, fazer carregamentos já estudados para verificar se realmente a capacidade portante dessa obra ela é a portante que foi calculada depois dos vários impactos. O objetivo é assegurar a segurança dessa obra. E o que foi realizado nessa obra de reparo? Essa obra sofreu um impacto em 2022, foi realizado uma proteção externa das duas longarinas externas que sofreram impacto. E agora, recentemente, mais um impacto, foi uma recomposição da armadura também. Então, como essa obra é uma obra doente, a gente achou por bem fazer esse teste para avaliar a capacidade portante da obra. O engenheiro responsável pela equipe de perícia comentou com a equipe da TV Todo Dia como seria realizada a vistoria técnica. A primeira parte do teste é teste dinâmico. 2 caminhões de 22,5 toneladas, mais ou menos, vão andar juntos na estrutura, para esse teste de estrutura, para a gente começar as medições aqui. Essa é a primeira parte. A segunda parte será com a carga estática, carregamento do guindaste e os caminhões 1 a 1. Tá? Esse daí vamos acompanhando a abertura de fissuras, tudo direitinho, para ter segurança total da obra. A equipe de reportagem da TV Todo Dia ficou até o fim da tarde desta sexta-feira acompanhando a vistoria técnica. Até o encerramento dessa reportagem, a ponte não havia sido liberada. Tem um pouquinho de paciência, né? Porque isso daí é uma situação que a gente está garantindo a segurança deles próprios. Felipe Gomes para a TV Todo Dia. Mas aí no comecinho da noite, né? Após quase o dia todo de trabalho de vistoria do Departamento de Estradas e Rodagens, foi liberado o viaduto. O Felipe Gomes foi no sábado pela manhã para conferir. Nesta sexta-feira, dia 2, o DER, Departamento de Estradas de Rodagem,
liberou a circulação no viaduto que passa sob a rodovia Luiz de Queiroz, na SP-304, na altura do quilômetro 139. A liberação foi possível após os resultados dos testes realizados na vistoria técnica. Para a realização da vistoria, a faixa no sentido oeste foi bloqueada para que os testes pudessem ser realizados. Os motoristas puderam utilizar como rota alternativa os acessos pelo retorno na altura do quilômetro 138 e 140. Também foi realizada uma limpeza no viaduto e a instalação de equipamentos de leitura para aferição de possíveis deformidades na estrada. O viaduto estava interditado desde o dia 14 de junho, após um acidente envolvendo um caminhão a afetar a estrutura do dispositivo. A obra foi realizada em caráter emergencial e contou com um investimento de R$ 170 mil. Os reparos foram concluídos no dia 23, porém o viaduto permaneceu fechado para a cura do concreto. Essa é a segunda vez que o viaduto é interditado, em um período de 4 anos. Em setembro de 2021, o dispositivo já havia sido atingido por um caminhão e ficou interditado por 10 meses. Naquela ocasião, foram investidos R$ 310 mil. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá liberado, né, gente? Viaduto liberado para o tráfego de veículos lá à vontade, não tem mais o problema da interdição em Santa Bárbara do Oeste, ali sobre a rodovia Luiz Queiroz. 7h mais 31 minutinhos, a gente vai para o intervalo. Logo depois do intervalo, a gente vai trazer o esporte para você. Fique aí. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. O São Vicente é mais presente, então vem com a gente economizar. O São Vicente é mais presente, agora é hora de aproveitar. Promoção O São Vicente é mais presente. Cadastre-se no SV Fácil. Compre a partir de R$100 em marcas participantes e concorra a mais de 2.000 vales compras instantâneos de até R$500. Participe! O São Vicente é da gente. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Welcome Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Muito bem, de volta aqui na primeira edição do nosso Jornal Todo Dia. São 7h mais 35 minutos. E olha, gente, no próximo sábado vai acontecer aqui em Americana o 4º aniversário da regional do maior motoclube do mundo, o Insanos. O evento terá cunho social e vai acontecer no Centro Cívico aqui na cidade. Quem esteve lá batendo papo com a galera foi o repórter Felipe Gomes. O Insanos Motoclube se consagrou como o maior motoclube do mundo, com pouco mais de 14.000 participantes em mais de 60 países no mundo. Em comemoração ao 4º aniversário, a divisão de Americana promoverá no próximo sábado, dia 10,
um evento aqui no Centro Cívico de Americana. O clube foi criado a partir da dissidência de outro motoclube de São Paulo, onde uma dezena de integrantes decidiu se manifestar contra o presidente que manipulava seus integrantes, a fim de obter vantagens pessoais, desrespeitando totalmente o estatuto, bem como a prática de ações que manchavam a imagem do clube. Esses integrantes não concordavam com a conduta do presidente e decidiram se rebelar contra o regime autoritário, nascendo assim o Insanos Motoclube. Quem nos contou um pouco da história sobre o evento que acontecerá no sábado, dia 10, foi o integrante Xandão. O Insanos, a gente conseguiu entrar esse ano no Guinness Book com um pouco mais de 14 mil integrantes e nós fincamos a nossa bandeira em um pouco mais de 60 países. A gente fala isso com orgulho, não por causa da quantidade, porque isso foi consequência do trabalho dos fundadores, né? O Insanos, ele foi inaugurado com a base no social, então o carro forte do clube é o social. Os outros clubes também fazem ação social, todos eles fazem, né? O motociclismo se engajou muito forte no lance social nos últimos anos, mas eles costumam fazer ação social nas datas mais específicas, Natal, Dia das Crianças, né? O Insanos não, o Insanos ele tem no nosso RDI, que é o estatuto, nós chamamos de RDI, ele tem no nosso estatuto a obrigação do social. Então, toda divisão do Insanos, em qualquer lugar do mundo, todo mês faz uma ação social. Então, quando a gente fala que esse ano a gente conseguiu o número de 14 mil membros e nós conseguimos essa inscrição no Guinness Book, o orgulho não é pela quantidade, mas é pelo trabalho bem feito, porque muita gente se sentiu atraído justamente pelo trabalho que o Insanos faz. O evento é no sábado que vem, dia 10 de agosto, às 11 horas da manhã, vai até às 19 horas, e é a comemoração do 4º ano da divisão de Americana. Tá? Então nós vamos ter praça de alimentação, nós vamos ter banda de rock, exposição de motocicletas, a entrada é franca, tá? Então a comunidade toda, a cidade toda está convidada, a região toda está convidada. Nesse dia nós vamos fazer a nossa arrecadação do mês de agosto. Então assim, não é obrigado, a entrada do evento não é 1 quilo de alimento não perecível, a entrada é franca, tá? Mas se você sentir no seu coração, traz pra gente um alimento não perecível, a não ser temperos, qualquer alimento, tá? Ou uma roupa, uma peça de roupa, ou calçados ou produto de higiene pessoal, tá? Se você tem alguma roupa, calçado que não use mais, mas que não seja descarte, né? Que alguém vai usar isso. Então, se você tem alguma roupa que você queira doar, traz aí pra gente, alguém vai agradecer muito aí pra você. Além do hobby e do lazer, as ações sociais são um dos principais pilares do Insanos Motoclube. Quem nos contou um pouco foi o responsável pelas ações sociais da direção de Americana, o Cabral. Cada divisão dos Insanos tem um diretor social. A incumbência é você atender as pessoas necessitadas. Então vamos supor, tem uma família que está necessitada de alimento, leite, calçado, roupa, uma coberta. O vizinho sabe que a gente faz isso. Eles entram em contato com a gente vai lá, faz uma visita, vê a necessidade da pessoa e ajuda. A gente monta a cesta, monta aquilo que ele está precisando naquele momento e a gente vai lá e entrega para ela. É muito gostoso, cara. É bom você chegar num ambiente onde as pessoas estão passando por uma dificuldade e a pessoa nem está sonhando que vai ter um bombom, né? Naquele dia, naquela data ali, porque todo mundo, as TV, comercial, internet, todo mundo falando de ovo de Páscoa, e as crianças olham para o pai e para a mãe, e às vezes nem fala nada, mas tá esperando. E aí de repente a gente chega lá com cesta básica, leite, caixa de bombom, a criança vem, sobe na sua moto, dá partida, dá risada e fala obrigado, Deus abençoe. Isso aí é gratificante demais para a gente. Os Insanos, o social dos Insanos, a gente necessita muito da colaboração das pessoas. E quando as pessoas quiserem participar disso daí, é só nos acompanhar. Porque a gente não
não divulga, vamos supor, a sua foto. A gente não chega lá para tirar foto, para se engrandecer. A gente quer que as pessoas entendam que, com a ajuda de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai ter uma chance, cara. Ele vai ter uma oportunidade. E, de repente, quando menos espera, a gente está ali para ajudar. Mas a gente não pode fazer isso sozinho. A gente necessita da ajuda das pessoas para fazer isso aí. O diretor responsável pelos Insanos Motoclube em Americana, Rafael Sanches, conversou com a nossa equipe. Aqui em Americana a gente faz um pub semanal, né? A gente fala pub, é uma reunião, na verdade, a gente convida o pessoal de fora, né? Todo mundo pode participar com a gente. Então a gente vai em algum barzinho, na feira, tem de terça-feira à noite lá, faz essas reuniões, né, semanais, e aí a gente tem os eventos do clube no fim de semana, né? Então a gente participa pela Regional Limeira aqui, então a gente tem eventos de todas as divisões, né? Inclusive os eventos nossos aqui, da semana que vem um evento da divisão aqui. A gente pode procurar, se você encontrar qualquer integrante do Insanos, né? Pode conversar com ele vai direcionar certinho. A gente tem nosso Instagram, imc.americana, né? Pode seguir a gente no Instagram, pode mandar uma mensagem lá e a gente desenrola. Quem quiser também, a gente é um clube aberto, tá? Então, por exemplo, a gente participa de alguns eventos, a gente vai para Limeira lá no Motorcycle, né? Então todo mundo é convidado a andar com a gente, não tem restrição de moto, não tem restrição de nada. Você não precisa ser um integrante para participar dos eventos também, né? Para poder rodar com a gente não é necessário ser integrante. Quem quiser conhecer, pode rodar, tenho certeza que vai gostar. A gente é bem família. Essa e outras matérias você acompanha no nosso portal tododia.com.br e nos nossos telejornais. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. Tá aí, portanto, próximo sábado esse encontro é muito bacana, né? É esperado aí muitos motoqueiros presentes e uma ação social que eles vão estar realizando, bem bacana, ali no Centro Cívico. São 7 horas mais 42 minutinhos. Vamos falar de esportes? Muito bem, 7 horas e 42 minutinhos, o papo agora é esporte, muito esporte esse final de semana, hein? Muito futebol e, claro, muita Olimpíada também. Estamos vivendo aí, aliás, como estamos começando hoje, a segunda e última semana da Olimpíada em Paris. Mas antes de falarmos de Olimpíada, vamos começar falando de Série B de Campeonato Brasileiro. Final de semana, a Ponte Preta jogou no Moisés Lucarelli contra o Avaí. Jogo difícil para a macaca campineira, mas se deu bem e venceu por 1-0. O gol foi do Gé. Vamos acompanhar o gol do Gé no finalzinho do jogo, lá aos 35 minutos do segundo tempo. A jogada que vem ali do meio, o passe é feito ali para o Everton Brito, que vai cruzar na cabeça do Gé para mandar para o fundo do gol ali, fazer o único gol do jogo, gol da vitória da equipe Ponte Pretana, lá no Moisés Lucarelli, ontem em Campinas. Vitória que coloca a Ponte Preta numa posição boa na tabela de classificação. A Ponte Preta começou o campeonato não muito bem, mas deu uma esticada agora, está na primeira parte, como a gente costuma dizer, da tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. No momento, ela é a 9ª colocada com 26 pontos ganhos. Vamos falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Primeiro a gente vai passar todos os resultados para você acompanhar aqui com a gente. Pode pôr na tela aí. A Série A do Campeonato Brasileiro está aí, portanto, ó. O Vitória venceu no sábado a equipe do Cuiabá por 1-0. O Vasco empatou com o Bragantino em 2-2. Criciúma e Atlético Mineiro 2-1 para o Criciúma. O Atlético Goianiense foi goleado pelo Botafogo 4-1. E o São Paulo bateu o Flamengo por 1-0. Os jogos do sábado. Vamos virar a tabela para os jogos de ontem, nesta 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Ontem nós tivemos vários jogos também, inclusive o Corinthians, com 9 em campo. O Corinthians acabou aí não conseguindo vencer a equipe do Juventude, ficou no empate em 1-1. O Juventude teve um jogador expulso no primeiro tempo e outro no segundo tempo. O Corinthians terminou o jogo com 2 a mais e mesmo assim não conseguiu fazer o segundo gol. Começou perdendo para o Juventude, depois acabou empatando. A gente vai ver os gols daqui a pouquinho. Outro jogo da tarde de ontem, o Fluminense, que vem embalado, hein? Venceu o Bahia por 1-0. O Atlético Paranaense perdeu para o Grêmio por 2-0. O Grêmio também está embalando para fugir da zona do rebaixamento. Internacional e Palmeiras empataram em
em 1-1. E hoje tem Cruzeiro e Fortaleza, jogo que acontece no Mineirão. Tá aí, portanto, os jogos da 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, como eu disse, jogou em casa, terminou o jogo com 2 jogadores a mais e mesmo assim não conseguiu a vitória. Vamos aos gols de Corinthians e Juventude. Tá aí, portanto, o gol do Alan Ruschel, da equipe do Juventude, no comecinho do jogo, gente, no comecinho do primeiro tempo. O gol do Alan Ruschel e o gol do Corinthians no começo do segundo tempo. Quem marca o gol do Corinthians é o Pedro Henrique. Nesse desvio aí, pegou o goleiro no contrapé, acaba jogando para o fundo do gol, o empate de Corinthians e Juventude. Já vamos aí para Internacional e Palmeiras. Pode pôr na tela os gols aí de Internacional e Palmeiras. Tá aí, portanto, Bruno Henrique, lei do ex. Bruno Henrique faz o gol do Internacional. O Palmeiras já tinha, nesse momento aí que o Inter faz 1-0, o Palmeiras já tinha um gol anulado pelo VAR. O Bruno Henrique faz o gol do Internacional, ainda no primeiro tempo. E o Rony vai empatar para o Palmeiras. Que belo gol do Bruno Henrique, hein, gente? Um golaço do Bruno Henrique. E aí o Rony empata para a equipe do Palmeiras 1-1. Olha, faz tempo que a gente não viu um Palmeiras longe das vitórias durante tanto tempo, hein? Palmeiras, se eu não me engano, é o 6º jogo sem vencer. A equipe do Palmeiras sem vitórias, ou na Copa do Brasil, ou até mesmo no Campeonato Brasileiro, gente. E da Série A, a gente vai para a Série D. Sabe por quê, gente? Porque na Série D do Campeonato Brasileiro, a Internacional de Limeira se classificou. Olha só que bacana. A Inter de Limeira, que havia empatado o jogo contra o Avenida lá no Rio Grande do Sul em 0-0, ontem voltou a empatar em casa em 1-1 e a decisão foi para os pênaltis e deu Inter de Limeira. Acompanhe o pênalti conferido pela Inter. O Juan marca aí o 8º gol na cobrança de pênalti. A Inter venceu por 8-7 nos pênaltis. O Juan faz o gol aí e ainda dá câimbras nele. Imagina como estava cansado o Juan, não é? A festa dos integrantes da comissão técnica, jogadores da Inter de Limeira, nessa classificação histórica para a Inter, passando a próxima fase aí da Série D do Campeonato Brasileiro. Portanto, a Inter de Limeira já está na próxima fase da Série D, aguardando o adversário. São 7h48 minutinhos para a gente finalizar a respeito de esporte, né? Vamos falar de Olimpíada, começando pelo sábado. O futebol feminino fez bonito, hein, gente? Olha só como fez bonito o futebol feminino. Venceu a França em casa, com o estádio lotado, empurrando as francesas para cima das brasileiras. Mas as meninas do Brasil se deram melhor, fizeram 1-0, seguraram o resultado no segundo tempo. Foram 16 minutos de acréscimos. Mesmo assim, as meninas brasileiras conseguiram a classificação, passaram pelas quartas de final, vão disputar a semi contra a Espanha. A Espanha, que foi o último jogo da fase de classificação, a Marta foi expulsa naquele jogo contra a Espanha, uma entrada um pouquinho mais grave, né, da Marta naquela jogada, onde ela levanta o pé um pouquinho mais, foi expulsa e um detalhe importante, a Marta foi julgada e pegou 2 jogos de suspensão, não jogou contra a França, não deve jogar contra a Espanha amanhã pela semifinal do futebol feminino na Olimpíada. A CBF entrou com um pedido, com recurso, né, para pedir que seja apenas um jogo a suspensão da Marta, mas ainda não saiu o resultado. A Marta, por enquanto, não joga também amanhã contra a Espanha. Outros destaques deste final de semana, a Rebeca ganhou mais uma medalha de prata no salto na mesa, conquistou mais uma medalha de prata para o Brasil nas Olimpíadas. O vôlei feminino ontem também fez muito bonito, hein? Venceu a Polônia, fortíssima Polônia, por 3-0, se classificou em primeiro no grupo e já está na próxima fase também da Olimpíada em Paris. O Calderano, o mesa tenista, acabou perdendo a disputa pelo bronze, ficou em 4º lugar, chorou muito, ficou muito emocionado, não conquistou uma medalha que seria histórica para o Brasil, mas só dele ter chegado onde chegou aí, disputando a medalha de bronze, ele também fez história, porque jamais um latino-americano havia chegado na posição que ele chegou na Olimpíada. Parabéns aí ao Calderano. No vôlei de areia, uma dupla masculina e uma dupla feminina foram eliminadas no vôlei de areia, né? Vamos buscar aqui o Jorge e o André.
no masculino foram eliminados pela dupla alemã. E a Carol Solberg e a Bárbara Seixas também foram eliminadas no vôlei de areia. Por um outro lado, o Evandro e o Arthur venceram a dupla holandesa e estão nas quartas de final do vôlei de areia masculino na Olimpíada, que segue até o final de semana, até domingo. As Olimpíadas de Paris continuam. São 7 horas mais 50 minutinhos, gente. 7 horas e 50. Por falar em Olimpíada, em Santa Bárbara do Oeste, no Tivoli Shopping, está acontecendo a Expo Atletas Olímpicos, realização da FAM. Quem esteve lá acompanhando e nos traz uma matéria bem bacana a respeito é o repórter João Victor Viana. Estamos vivendo os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O shopping, junto com a FAM, Faculdade Americana, criaram a exposição Expo Atletas Olímpicos, que reúne materiais esportivos de atletas da região que já participaram das Olimpíadas. Quando a gente recebeu a ideia, a gente pensou, poxa, Jogos Olímpicos, né, mexe com a emoção de todo brasileiro, é algo que une. Então, a gente prontamente já aceitou o convite. Convidou o Zara, que é nosso parceiro, conhece o pessoal do esporte aqui da região. E ele também prontamente já colocou a gente em contato com o pessoal. E a equipe passou a desenvolver, entrar em contato, pedir os materiais, né, ouvir um pouco das histórias. As histórias estão sendo publicadas semanalmente no Instagram da FAM, do Tivoli e do Zara, né? Então o pessoal consegue acompanhar um pouquinho da história de cada atleta que está exposto aqui. São 6 atletas que ofereceram seus materiais esportivos. Oscar Emboaba, jogador de futebol barbarense que esteve nos Jogos Olímpicos de Londres 2012, o também jogador de futebol Flávio Conceição, que começou sua carreira no Rio Branco e foi convocado para os Jogos Olímpicos de Atlanta 1996, César Cielo, o único brasileiro campeão olímpico de natação, com ouro nos 50 metros livres nos Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, a jogadora de basquete Carla Costa, que participou das Olimpíadas de 2004, 2008 e 2012 e também carregou a tocha olímpica em Americana em 2016, a também jogadora de basquete Ega, que representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Pequim 2008, o mesatenista Juliano Flint Peixoto, que competiu no evento de duplas masculina nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996, Murilo Sartori, o americanense que representou o Brasil nesta edição dos Jogos Olímpicos, além do judoca Anderson Lima, que participou das Olimpíadas de Atlanta em 1996 como técnico em um projeto de observação da Federação Paulista de Judô. Em 2016, ele foi um dos representantes de Americana no revezamento da tocha olímpica. Aí estão algumas publicações da época de Atlanta, né? Da Olimpíada de Atlanta, revista falando do Aurélio Miguel, que foi, na minha concepção foi a maior expressão do judô brasileiro em todos os tempos. O Henrique Guimarães, que foi também medalha de bronze, ambos foram medalha de bronze em Atlanta, né? E está aqui também a roupa com a qual eu conduzi a tocha no município de Americana na Olimpíada Rio 2016. E a faixa representando o judô, a modalidade que eu represento, conduzi o fogo olímpico, que é o principal símbolo dos Jogos Olímpicos. No nosso município, que é o fogo que foi aceso lá na Grécia, é sempre aceso na Grécia por uma questão de tradição, faz um percurso em todo o país e culmina com a abertura dos Jogos naquele país, naquele ano, acendendo a pira olímpica. Então o mesmo fogo que eu conduzi aqui foi o mesmo fogo que acendeu a pira olímpica no Rio de Janeiro. Para mim foi o coroamento de um trabalho realizado e o sentimento do dever cumprido. Em 96, Anderson trabalhou como membro da federação e trouxe, junto de uma equipe, diversas ações de melhorias ao judô brasileiro e os frutos já apareceram. Mas eu posso citar para essa Olimpíada o caso do atleta William Lima, que foi medalha de prata, né? Ele é aluno do Paulino Nami, que foi um desses técnicos que estava comigo
na Olimpíada de Atlanta, e eu tenho certeza que o William Lima começou com ele, e muito do que o Paulino observou em Atlanta junto com a gente foi aplicado na formação do William. Uma das partes mais interessantes da exposição olímpica da FAM aqui no Tivoli mostra ao público uma edição de 2016 do jornal O Jogo, jornal que inclusive pertence ao apresentador da TV Todo Dia, Zaramelo Júnior, sobre a época em que a tocha olímpica passou por Americana numa celebração aos Jogos realizados no Rio de Janeiro. A Expo Atletas Olímpicos será encerrada no dia 24 de agosto e está na entrada principal do shopping, podendo ser visitada gratuitamente durante o funcionamento do estabelecimento, das 10 da manhã às 10 da noite de segunda-feira a sábado, das 2 da tarde às 8 da noite aos domingos e feriados. Então é um misto de emoção, pessoal, acompanhar a Olimpíadas que está ocorrendo e vir ver aqui no Tivoli. A gente já notou em alguns, o pessoal olha, explora, coloca a mão, né, no expositor, como se fosse pegar o objeto. Então, a gente sente que eles se sentem pertencentes à exposição, e como Jogos Olímpicos é algo que envolve todo brasileiro, a gente vive numa sintonia só nas emoções ali, é algo que está sendo bastante positivo. Essa exposição teve esse caráter de resgatar histórias de Americana, do nosso município, que serve de exemplo para outros que estão começando, vários outros atletas. Nós temos agora nessa Olimpíada, por exemplo, o Murilo Sartori participando, né? E outros profissionais, com certeza, em outras áreas participando. Isso é muito importante. E que venham outros aí pela frente. E parabéns ao Tivoli, parabéns à FAM pela iniciativa. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Vamos para o intervalinho e a gente volta já já. Fique aí. Isso foi perturbador? Um pouquinho. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui. No estúdio Sabrina Meto, você encontra diversos serviços como cortes, coloração, massagem e alinhamento capilar. E além de oferecer especialidade em loiros e iluminados. E não poderia faltar os cuidados com as unhas, através de serviços de manicure, pedicure, unhas de fibra e podologia, além de spa dos pés e reflexologia. Estúdio Sabrina Meto, Rua Graça Martins, número 138, no centro de Santa Bárbara do Oeste. De volta, finalzinho do programa, hein, gente? Mas antes tem a previsão do tempo. Como será a previsão do tempo para esta segunda-feira? Acompanhe. Nesta segunda-feira, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera vai manter a condição de chuva sobre o estado do Rio Grande do Sul. Nas áreas centrais do estado gaúcho, a chuva pode vir com forte intensidade em alguns períodos do dia. Já entre Santa Catarina e o Paraná, o sol predomina entre pouca nebulosidade. Na região sudeste, predomínio de sol e poucas nuvens em grande parte dos estados. As temperaturas seguem elevadas entre São Paulo e Rio de Janeiro e a máxima chega aos 29 graus na capital paulista. No litoral do Espírito Santo, ainda podem acontecer algumas pancadas de chuva, mas de forma mais isolada. No centro-oeste, o sol continua predominando ao longo de todo o dia, favorecendo a baixa umidade do ar, que deve ficar em atenção em todas as capitais.
No Nordeste, a infiltração marítima continua favorecendo o aumento de nuvens carregadas. No litoral sul da Bahia, o dia deve ficar com mais nebulosidade e chuva que vem a qualquer hora. No interior da região, o sol aparece entre pouca nebulosidade. No norte, as pancadas de chuva continuam acontecendo, alternadas com períodos de melhoria, principalmente entre o Amapá, Roraima, Baixo Oeste do Amazonas e também no Acre. Em Rondônia, nas demais áreas do estado do Pará e no Tocantins, o sol aparece entre poucas nuvens. As temperaturas seguem elevadas em grande parte do Brasil, com máxima chegando aos 33 graus no Rio de Janeiro. Em Salvador, possibilidade de pancadas de chuva e máxima de 27 graus. Em Cuiabá, calor de 39 graus. Enquanto em Porto Alegre, previsão de pancadas de chuva ao longo do dia e a máxima não deve passar dos 22 graus. 8 horas e 1 minutinho. E assim a gente fecha mais uma edição aqui da primeira edição do Jornal Todo Dia, que volta amanhã às 7. Fiquem todos com Deus. Até lá. Tchau. Rede Todo Dia, jornalismo, informação, entretenimento. Sua conexão é aqui.